Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 14, palavra da nossa meditação desta manhã. Diz assim o texto sagrado: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque, pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de o Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Palavra do Senhor, de acordo com Gênesis capítulo 22. O que você julga mais difícil e desafiador saber sobre Deus? Na sua experiência de fé, na sua experiência de crença, de espiritualidade, o que é mais difícil saber, entender, desvendar sobre Deus? Já percebeu que, geralmente, esses assuntos de natureza complexa, eles podem provocar em nós muito mais incerteza do que certeza? Podem provocar em nós inseguranças, muito mais do que segurança? O que você julga ser mais difícil e desafiador saber sobre Deus? Podemos conhecer o seu ser plenamente? Óbvio que não. Isso não vai acontecer nem na eternidade. E eu explico por quê. Ninguém jamais conheceu a Deus. E nesse sentido, ninguém jamais conhecerá Deus plenamente. Mesmo na eternidade. Segunda coisa, dimensionar o seu poder, que é sem limites, seria este talvez o grande desafio que nos causa perplexidades e dificuldades, conhecer o poder de Deus, o que Deus é capaz de realizar, fazer em nós, por meio de nós, ao nosso lado. Seria, quem sabe, entender os seus caminhos e propósitos. A Bíblia já nos assegura que os caminhos de Deus são muito mais elevados que os nossos caminhos. Nós não podemos compreendê-los também em sua totalidade. Esses desafios sempre serão um problema, considerando um aspecto muito simples: Deus é superior. E o inferior jamais alcançará o patamar do superior. É impossível aos inferiores conhecer o superior. É impossível que nós, como criaturas, tenhamos o conhecimento pleno de Deus. Por isso vamos viver sempre com pequenas interrogações, ainda que essas não comprometam a nossa caminhada com o Senhor. Essa história que você acabou de ler comigo é uma história bastante conhecida. Mas em linhas gerais,
Abraão estava vivendo os melhores momentos da sua história. Nesse mesmo capítulo narra o nascimento de Isaque. Ainda que a passagem seja objetiva, já agora Isaque, um rapaz, talvez ali de 15, 16, 17 anos, ou quem sabe menos, o tempo passou. Abraão estava vivendo uma verdadeira lua de mel espiritual. Feliz, porque depois de esperar tantos anos, ele tem em sua companhia o filho amado. E surge de repente, do nada, aos nossos olhos, o estranho e doloroso pedido de Deus: eu quero que você sacrifique o seu filho no monte que eu vou lhe mostrar. Não resta nenhuma dúvida, mesmo para um homem como Abraão, ou para quem quer que seja, por melhor que tenhamos estado na presença de Deus, por melhor que sejamos no exercício da nossa fé, é uma pergunta e um pedido estranho e doloroso, porque Deus toca exatamente naquilo que é mais essencial e fundamental na vida de Abraão, o seu filho. Era a razão da sua existência. Mas, na verdade, a palavra já nos assegura que Deus estava provando Abraão, testando Abraão. Isso já nos ensina que a espiritualidade, ela vai ser testada. Ela pode ser testada pela própria tentação, ela pode ser testada pelo tentador, ela pode ser testada pela carne, pelo pecado que é em nós, e ela pode ser testada pelo próprio Deus. Abraão está sendo provado. Se você analisar a história, você pode dizer até com certa segurança que não havia muita razão, muito motivo, muita explicação, o porquê desse teste. Por que Deus quis provar Abraão? Assim também nós vivemos nas nossas lutas, quando enfrentamos situações, experiências que não têm muita explicação. Eu gostaria de meditar com seu coração sobre o seguinte tema: Deus tem tudo sob controle. Creia nisto se quiser viver. Se você não crê que Deus tem tudo sob controle, você acaba se perdendo no senhorio da sua vida. Se eu perder a certeza de que Deus é que dirige, controla a minha vida, o meu trabalho, a minha casa, a minha igreja, as minhas viagens, se eu perder esta perspectiva, esta convicção, eu não consigo viver. Especialmente viver adequadamente em termos espirituais. Na experiência de Abraão, a gente aprende algumas lições. Primeira delas, Deus tem tudo sob controle. Creia nisso se quiser viver, especialmente porque lidamos muito com o inexplicável. Existem coisas que são 100% inexplicáveis. Nós temos aqui uma história narrada, escrita para o nosso ensino. Mas Abraão, de fato, não sabia que estava sendo testado. O que Abraão enfrenta é algo inexplicável. Como assim? 100 anos de idade, depois de mais de 20 anos esperando, agora que eu estou curtindo, me alegrando, me regozijando com meu filho, Deus simplesmente, do nada, pede o meu filho em sacrifício. O que Deus pretende com isso? O que Deus deseja? Meus queridos, há muito de inexplicável e incompreensível no viver. Existem coisas que estão muito distantes da nossa compreensão e entendimento. Provavelmente coisas que estejam até ocorrendo agora. Talvez você esteja passando por um momento assim, você não consegue entender. Não tem nenhuma explicação, nenhum motivo que justifique. Diz a palavra que Deus decide colocar Abraão à prova, no verso 1. Ele chama Abraão e diz para ele assim: pegue o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, e ali você queime o seu filho como sacrifício. Palavra difícil essa. Nós gostamos de ouvir a palavra do Senhor, mas uma palavra dessa aqui não é boa de ser ouvida, não. Do nada, estou feliz, vivendo bem, e Deus chega para mim e solicita um absurdo desse,
algo inexplicável. A dificuldade é entender porque há necessidades de provas para a nossa fé. A sua fé e a minha fé, elas precisam sim ser provadas. Ou quem sabe, eu e você passaremos por testes ou temos a necessidade de vivenciar experiências similares. Sempre pense assim, porque é exatamente em cima dessa tese que a história de Abraão se debruça. O que nós entendemos é que Abraão tinha essa necessidade. Da parte de Deus, era apenas uma prova. Mas para a vida de Abraão significava muito, apesar de ser algo completamente incompreensível e inexplicável. As reações mais frequentes e comuns, elas vêm geralmente incentivadas pelos porquês, quando nós somos testados. Por que isto? Por que aquilo outro? E é interessante que para esses porquês, quase na maioria das vezes não há respostas. Não há. Existem coisas que continuarão inexplicáveis. Os inexplicáveis são aquelas experiências sem razão aparente de ser. Nós não julgamos necessárias, mas geralmente esses inexplicáveis tocam exatamente e lidam com as coisas mais essenciais e fundamentais da vida. Abraão é testado quanto ao amor pelo seu filho, e mais, é testado quanto ao amor por Deus. Se de fato o amor pelo seu filho era maior do que o seu amor por Deus. Esse é o teste. Eu e você somos testados para que haja essa confirmação, se de fato nós amamos ou não a Deus. É por isso. Ainda não explica, mas pelo menos acalma o coração. A certeza de que viver em fé é lidar com coisas inexplicáveis e difíceis, tanto quanto as coisas explicáveis e óbvias. Nós temos o exemplo bíblico de Jó. Lá no final da sua história, do seu livro, Jó diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí ele pergunta assim: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Ele está falando dele. Quem é o homem que questionou a Deus? Quem é o homem que ficou perdido em suas interrogativas? E ele fala assim: na verdade eu falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó 42, versos 2 e 3. Ou seja, da parte de Deus existem coisas que são inexplicáveis. Eu não consigo explicar. O que parece um despropósito tem, na verdade, um grande propósito. Saber o grau de importância do Senhor na vida, medido pelo grau de importância das coisas importantes da vida. O que realmente é importante na sua vida? Deus pode testar você, Deus pode testar a mim, para ver se de fato Deus é a coisa mais importante da vida. Deus tem tudo sob controle. Creia nisso se quiser viver, especialmente porque lidamos muito com o inexplicável. Especialmente porque lidamos muito com o inimaginável. Além de não termos a explicação, não conseguimos imaginar uma situação desta. Ninguém pôde prever. O que eu quero dizer é que o que Abraão vive é inconcebível. Ninguém poderia imaginar, muito menos Abraão, que tal pedido pudesse vir da parte de Deus, que Deus estava por detrás de tudo isto. Veja que quando nós enfrentamos algo inexplicável, o grande questionamento é este: quem está por detrás disto? Algumas pessoas em desespero, desalienadas da fé, atribuem o diabo. Qualquer mal feito, qualquer estrago, qualquer prejuízo, qualquer tipo de infelicidade, qualquer tipo de insucesso é o diabo. Mas quem estava atrás da história de José? Deus. Quem estava atrás da história de Jó? Deus. Quem estava atrás da história de Jesus? Deus. E se você peneirar a Bíblia, você vai descobrir que quase todas, quase 100% dessas realidades mostram que Deus está por detrás de tudo isso. É inimaginável.
É impensável, difícil de admitir. Primeiro, é inimaginável o pedido de sentença, porque o pedido da morte de um filho não condiz com o caráter de Deus. Então é verdade que mais adiante, na própria lei de Israel, o Senhor proíbe tal prática. Lá em Levítico capítulo 18, capítulo 20, nós temos esse princípio. E da tua descendência, dos teus filhos, não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Ninguém deve sacrificar o seu filho. No caso aqui, especificamente, a Moloque. Nesse mesmo contexto, também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Apedrejará. Está difícil jogar pedra hoje, né? Apedrejará. Agora acertei. Quem cometer tal crime deve ser morto por apedrejamento. Deus proíbe isso. Isso revela que lá no começo o coração de Deus já tinha essa concepção. Ninguém deve matar o seu filho. Segundo, por que o Senhor permite tanto sofrimento na vida de seus fiéis? Abraão, diz o verso 6, pegou a lenha, ainda colocou na cacunda do garoto. Toma, meu filho, carrega. Pegou a faca, o cutelo, a chama de fogo e os dois saíram andando juntos. Aí o menino perguntou: pai, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro? E Abraão diz assim: Deus dará o que for preciso, meu filho, Deus proverá. Ele vai arranjar um cordeiro para o sacrifício, e continuaram a caminhar juntos. Olha o sofrimento de Abraão. Primeiro, perguntas sem respostas. A princípio, sim. Abraão não diz a Isaac que ele seria o sacrifício. Ele apenas disse que Deus providenciaria o carneiro para o sacrifício. Nós andamos assim. Os nossos sofrimentos são perguntas sem respostas. A nossa alma se deixa ferir estranhamente pelo próprio Deus na nossa relação com Ele, especialmente quando somos testados por aqueles que estão envolvidos nessa história de sofrimento. Situações em que somos levados a revelar o que conhecemos do Senhor. Apesar da angústia do coração desse homem, apesar de estar ali a poucos instantes da provável morte do seu filho, ele diz para o seu filho assim: Deus proverá. E o coração dele lá assim. Está pensando que Abraão ficou rindo à toa? Cara, relaxa, garoto, está na boa. Deus proverá, filho, com muita tristeza no coração. Tratava-se do seu filho, a quem ele mais amava nesse planeta. A coisa mais importante da sua vida. Se Deus tivesse pedido a vida de Abraão, seria fácil. Mas a vida do seu filho, não. Muito difícil. Ele proverá. Sabe o que Abraão está fazendo? O que todos nós, pela fé, precisamos fazer. Somos desafiados a bendizer a Deus em todo o tempo. Incrível isso. Mas o que muita gente tem feito, nos momentos de dor e tristeza e sofrimento, é maldizer. Desemprego, a doença que surgiu do nada, muitas delas incuráveis. Eu e você somos desafiados a bendizer a Deus em todo o tempo. Experiências que mexem, que alteram, que formatam as nossas emoções e que dão uma aguçada, um despertar na nossa sensibilidade. E somos aqui praticamente obrigados a continuar o caminho, sem desistir, sem abatimento. Ainda que esse caminho seja o pior caminho da nossa vida, da nossa história. Abraão toma o rapaz e vai caminhando, e vai caminhando. E o seu coração ali, afogado em desespero, em dor e em sofrimento, mas ele continua caminhando, movido pela sua fé. Deus tem tudo sob controle. Creia nisso se quiser viver, especialmente porque lidamos muito com o inexplicável, porque lidamos muito com o inimaginável
E a última coisa, porque lidamos muito com o inesperável. Essa terceira divisão, ela consolida o meu tema. Eu não disse que Deus tem tudo sob controle? Abraão não esperava isso. A Bíblia chega a dizer, lá em Hebreus, que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaque. Mas a Bíblia não diz que Abraão tinha certeza que ele não sacrificaria Isaque. Ele não tinha essa certeza. Abraão estava convencido de que ele teria que matar o seu filho. Aí surge o inesperável, ou o inesperado. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez ali todo o arranjo, colocou Isaque amarrado sobre o altar, a lenha, depois pegou a faca para matá-lo, e lá do céu bradou o anjo do Senhor, dizendo, Abraão, Abraão, e ele responde, e o anjo diz, não machuque o menino, e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Primeiro detalhe dessa passagem, Abraão não esperava o livramento da parte de Deus. Ele não contava com isso. Por isso que eu e você temos que crer que Deus tem tudo sob controle, ainda que as coisas sejam inexplicáveis, inimagináveis, indescritíveis, porque nós vamos chegar nas coisas inesperadas. José, ao ser lançado no buraco, haja vista, tentaram antes disso matá-lo, ao ser vendido por Potifar, ou para Potifar, ao ser lançado no cárcere através do próprio Potifar, ele não podia imaginar que Deus estava fazendo tudo isso para salvar a sua família, para livrar a sua casa. O grande problema que nós temos é que a nossa fé caminha alguns passos, mas ela muitas vezes não pressupõe o inesperado, o inesperável. Ela deixa de crer num Deus que pode fazer coisas maravilhosas e fantásticas, ainda que o percurso seja cheio de coisas estranhas, esquisitas, sem qualquer tipo de explicação. José jamais pôde imaginar o que Deus faria por meio dele e na vida dele. Nos dias de provas, meus irmãos, e dor, nós temos uma tendência a reclamar, lamentar, chorar, a nos angustiar e até de nos revoltarmos. A revolta é muito frequente, muito mais do que nós imaginamos, até que somos aqui confrontados com um agir inesperado de Deus. É como se no caminho nós falássemos mal de Deus, praguejássemos contra Deus, deixássemos de crer em Deus. E Deus está dizendo assim, aguente as pontas, porque tudo está debaixo do meu controle. Abraão olha em volta e vê um carneiro, um cordeiro preso ali no arbusto pelos chifres. Ele pega esse carneiro e oferece em lugar do seu filho. Dá para você imaginar a alegria desse homem? Ele já tinha levantado a mão para matar o garoto. Deus grita por meio do anjo, não faça, não machuque o menino. Aí depois ele olha para trás, está lá, um carneiro. Um carneiro. De onde veio esse bicho? Abraão chamou aquele lugar, o Senhor Deus dará o que for preciso, o Senhor proverá. Aí surge a experiência da providência, que é o inesperável. O Deus que livra é o Deus que provê. E esta providência afeta também o que é mais valoroso para Abraão. Devolve a Abraão a alegria, a vida, o seu filho poupado, salvo, resgatado. Se ele até então foi testado exatamente quanto ao amor que ele tinha pelo seu filho, agora ele se regozija pelo amor que ele mostra ter para com Deus. Porque quando ele ama Deus, ele pode amar o seu filho. Quando ele ama Deus, ele tem como resposta de Deus tudo aquilo que é importante para o seu viver. Está aqui o seu filho de volta, é seu.
Enquanto nós achamos que as coisas são nossas, elas não são. Mas quando nós cremos e temos certeza que Deus é o nosso Deus, todas as coisas importantes se tornam nossas. São feitas nossas, pela providência de Deus. O Deus que livra é o Deus que provê esse instrumento de substituição. Abraão já dizia aos seus servos que iria um pouco adiante para adorar a Deus, e que depois ele voltaria, até disse com o menino, mas muito mais provavelmente para dizer aos seus servos, não se preocupem. Já imaginou se ele tivesse dito, eu vou lá, vou adorar, mas volto sozinho? Opa! Vamos aproveitar aqui e amarrar Abraão, porque eu acho que ele não está muito bom da cabeça, não. Dá para imaginar como seria esta adoração se Isaac fosse sacrificado? Como seria? Plena, total, verdadeira. Porque o homem que levanta a mão com o cutelo, com a faca, ele estava decidido a sacrificar o seu filho como motivo e objeto de adoração. A providência do Senhor cuida do que precisamos. Enquanto nós precisamos crer mais no Senhor, até mesmo independente da sua providência. Mas a resultante é inevitável. Quando você crê na providência de Deus, essa providência vem. Ela vem. Não tenha dúvida disso. A providência para um pai que não precisa matar o seu filho, partindo exatamente de um pai que matou o seu filho. Que mais o Senhor nos negaria? Porque esse sacrifício que não acontece, é exatamente o sacrifício que acontece na pessoa de Jesus. Abraão tem o seu filho poupado. O Senhor sacrifica, usa o cutelo sobre a vida do seu filho, a quem ele ama. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o interessante é que o Cordeiro é exatamente o Filho de Deus, aquele que morreu em seu lugar, em meu lugar, aquele que nos substituiu, aquele que vem como objeto visível, experimentável da providência de Deus. O que levou Paulo, miserável e pecador como nós, a dizer o seguinte, em Romanos capítulo 8, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele não poupou o que ele tinha de mais valoroso, o seu filho, será que ele não nos daria graciosamente, sem nenhum esforço nosso, todas as coisas? Essa pergunta precisa reestruturar a nossa fé. E nós precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas. Inclusive daquelas coisas chatas, desagradáveis, gente que afasta da igreja, problema financeiro, doença que não tem cura, qualquer que seja a nossa desgraça e a nossa tragédia, e não são poucas, Deus está no controle de todas as coisas, não é o diabo que está no controle das coisas. Quem é Senhor da sua vida é o Senhor, não é o diabo. O diabo não tem poder de controlar as coisas da sua vida, nem as coisas da minha vida. Especialmente as nossas importâncias, aquilo que é valoroso para nós. Deus está no controle de todas as coisas. Creia nisto, se você quiser viver. Encerro a minha reflexão. O Senhor tem tudo no controle de suas mãos. E é Ele mesmo quem tudo faz para que a nossa relação com Ele seja preservada lá em cima, nos patamares da adoração. É o próprio Deus que vai mostrar qual a melhor maneira de adorá-lo e que vai usar situações assim. Quando você estiver passando por coisas inexplicáveis, inimagináveis, entenda que você está tendo a oportunidade de adorar a Deus. E aquele que o faz por meio da sua fé, chega ao estágio e à experiência de lidar com o inesperável. O nosso Deus é o Deus proverá. Aquele que providencia tudo aquilo que precisamos. Que Ele nos ajude e nos abençoe. Amém.